Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. O tempo é escasso, por isso mesmo vou tentar aproveitá-lo o melhor possível. Não está feita ainda a história, digamos assim, da relação entre maçonaria e protestantismo em Portugal, eu diria melhor, entre protestantes e a maçonaria em Portugal. No entanto, eu iria trazer aqui algumas pistas que são, um ponto de partida para estudos que se podem fazer de uma forma mais aprofundada. A primeira loja maçónica em Portugal é de 1727. Tudo o que sabemos sobre a maçonaria nessa altura encontramo-lo nos processos da Inquisição. Eu diria mais, quase tudo o que sabemos sobre a maçonaria em Portugal no século XVIII se deve aos processos da Inquisição e depois, um pouco mais tarde, à documentação da Intendência Geral da Polícia. Ora, a primeira relação entre protestantismo e maçonaria encontramos-la justamente em 1727. Porque esta loja, que era formada fundamentalmente por ingleses que residiam em Lisboa, comerciantes, na sua maior parte, sabemos alguns apelidos: Matthew, Scott, Garden, mas a Inquisição chamava-lhe a loja dos hereges mercadores. Portanto, este é já um indício bastante seguro de que, certamente, entre esses comerciantes ingleses, alguns seriam hereges, isto é, não seriam católicos. Mas depois, na segunda loja que se conhece, que é já de 1733, a chamada Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia, neste caso a Inquisição, em relação à primeira, as notícias que temos da Inquisição são retroativas. Neste caso, tem a ver com processos que foram instaurados mesmo na época. E aqui conhecemos 24 dos membros desta loja, conhecemos os nomes, e também se eram protestantes ou católicos, porque a Inquisição anotava isso. E aparece um Daniel Arthur, escocês, mercador de vinhos, protestante, um James Burnett, inglês, comerciante protestante, um George Gordon, o célebre George Gordon, que já esteve na primeira loja e que foi o elemento de ligação com a grande loja de Inglaterra, protestante, William Rice, inglês, estalajadeiro, e era nas instalações deste William Rice que a loja se reunia, protestante, e um Alexander, sem mais nada, inglês, comerciante protestante. No total destes 24, haveria 5 claramente identificados pela Inquisição como protestantes. Mas a documentação é escassa para o século XVIII, mesmo para o século XIX é muito escassa. Uma das razões, no século XIX, depois naturalmente há as perseguições no princípio do século, o Pinamanique, depois as invasões francesas, mas acima de tudo uma instabilidade muito grande da própria maçonaria, mesmo a seguir em 1834, com a vitória liberal, em que a maçonaria não tem qualquer problema no seu funcionamento. A questão é que sucedem-se as lojas, as obediências maçónicas, várias, muitas delas com uma duração muito curta, e a documentação não sabemos onde é que está. Portanto, a documentação é escassa. Ora, sem documentos, não podemos reconstituir com segurança quem compunha essas lojas, quais os membros dessas lojas. Teremos que esperar até aos finais do século XIX, a partir de 1892, a partir daí sim existem registros já sistemáticos e com alguma segurança, e é a partir desses registros, dessa documentação, que eu vos trago aqui algumas informações curiosas. Claro, não vou perder muito tempo a sublinhar a importância destes nomes que todos conhecem, a começar pelo conde Thomas Pope, que toda a gente conhece, que é uma figura emblemática
na implantação moderna do protestantismo em Portugal e depois na fundação da Igreja Lusitana, a cujo sino ele presidiu até ao fim da sua vida. Eu que vos venho trazer aqui é aquilo que falta às biografias desses homens, que é a parte maçónica. Toda a gente conhece a biografia do Cónigo Pope, mas não conhecem a dimensão maçónica. Ora, o cônego Thomas Godfrey Pembroke Pope, que todos conhecem, foi iniciado na maçonaria em 1872, na loja Regeneração Irlandesa de Lisboa. Esta loja é uma loja que esteve ligada a uma obediência maçónica chamada o Grande Oriente Irlandês, portanto dependente do Grande Oriente de Dublin, e que é instalada em Lisboa em 1837. Aliás, é a primeira obediência maçónica que pratica o rito escocês em Portugal. E esta loja, esta obediência, digamos assim, uma obediência a uma federação de lojas, tinha uma particularidade. Todas as lojas tinham o nome de Regeneração Irlandesa. 1, 2, 3, 4. Depois os números é que especificavam qual era a loja. Ora, este Grande Oriente Irlandês, de que foi grão-mestre o padre Marcos Pinto Soares Vaz Preto, uma figura, enfim, muito importante da Igreja Católica, foi confessor do Dom Pedro IV, da Dona Maria II. Ele foi grão-mestre desta obediência, portanto, quer dizer que era uma obediência que englobava católicos e não só. E depois foi o Posidónio da Silva, que será fundador do Museu Arqueológico do Carmo e da Real Associação dos Arqueólogos Portugueses, que lhe sucedeu. Ora, esta obediência vai se integrar em 1870 no Grande Oriente Lusitano Unido, que congregou 3 ou 4 obediências maçónicas, e esta maçonaria de origem irlandesa integra-se também no Grande Oriente. Portanto, as 4 lojas com o nome de Regeneração fundiram-se numa apenas, com o nome de Regeneração Irlandesa, e foi nessa loja que o Cônego Pope foi iniciado a 3 de dezembro de 1872 e fez o seu percurso maçónico até atingir o grau 33. Portanto, é de facto uma das figuras mais importantes no Grande Oriente. Posso-vos dizer, enfim, porque isto não é conhecido e deixo aqui, ele atingiu o grau 3 de mestre em 1873 e depois por aí fora até atingir o grau 33 em 1883. E passou a fazer parte, nesse ano, do Supremo Conselho dos Grandes Inspectores Gerais do grau 33. Isto é, o órgão máximo que tutelava o rito escocês. Portanto, ele não só atingiu o mais elevado grau do rito escocês, como fez parte do órgão que tutelava ritualmente o rito escocês. Encontramos no boletim do Grande Oriente Lusitano Unido referências a intervenções dele em sessões maçónicas. Infelizmente não está o texto das intervenções, mas refere-se que ele usou da palavra, etc., em diversas sessões. Uma pequena curiosidade, ele conviveu nesta altura com o padre Sarjedas. Nesta altura são raros os sacerdotes católicos na maçonaria portuguesa, especialmente a partir do Vaticano I, são raros. Mas há, mesmo no século XX, não há meia dúzia, não há muitos. Mas o padre Sarjedas é uma figura extremamente importante. Porquê? Porque também pertenceu ao Supremo Conselho do grau 33. Ele, que tem uma particularidade, ele foi maçom antes de ser padre. Portanto, ele foi iniciado em 1845, na loja 27 de Julho, e abraçou a vida religiosa em 1856. Portanto, não deixa de ser curioso. Outra particularidade, o padre Sarjedas, era o regente do coro dos capelães cantores da Catedral de Lisboa. Simplesmente assinava todos os documentos maçónicos
como Joaquim da Cunha, para que não fosse reconhecido e pudesse sofrer represálias por parte da própria Igreja Católica. Porque ele, de facto, chamava-se Joaquim da Cunha Sarjedas. Portanto, o Conde Pope é, de facto, uma figura, vá lá, de todas elas, talvez a mais conhecida para quem estuda estas coisas. Mas uma outra figura que todos também conhecem é o Guilherme Luís dos Santos Ferreira. E eu recordo o estudo de Timóteo Cavaco sobre Guilherme Luís dos Santos Ferreira, mas, claro, falta sempre a componente maçónica que eu penso que é importante. Porque o Guilherme Luís dos Santos Ferreira, que foi oficial do Exército, foi um escritor, um erudito, um homem, de facto, ligado à Cruz Vermelha, etc., entrou para a maçonaria na loja Regeneração Irlandesa, exatamente a mesma loja do Pope, em 1876. E depois fez a sua progressão, aliás, com alguma interrupção. Ele mantém-se na maçonaria até 1893, porque a loja à qual ele pertencia, que era a loja Regeneração Irlandesa, foi dissolvida, e depois volta à atividade em 1912, na loja Luís de Camões. E depois fica na loja até 1914. Perdi-lhe o rasto depois de 1914. Porquê? Porque esta loja, juntamente com outras lojas do rito escocês, saíram do Grande Oriente Lusitano Unido e formaram uma obediência à parte da qual não se conhece a documentação. Portanto, não vos posso dizer até quando é que ele continuou a sua atividade maçónica. De qualquer modo, é um homem que todos conhecem, autor de hinos, uma figura importantíssima, na Igreja Lusitana também, e antes não só. Outra figura que também todos conhecem é o Júlio Bento da Silva, também da Igreja Lusitana, uma figura também com um grande destaque. Mas, curiosamente, aliás, este caso é um caso interessante. Porquê? Porque, em relação ao Pope e ao Guilherme dos Santos Ferreira, não conhecemos o nome simbólico. Era prática, nesta altura, quando alguém entrava na maçonaria, adotar um nome simbólico. E, no caso destes dois, não há nome simbólico. Pode ser que os registros que existem estejam falhos ou que eles não tenham usado, não era obrigatório. Mas o Júlio Bento da Silva, nome simbólico, Diogo Cassels, o que também é bastante significativo. Ele foi iniciado em 28 de fevereiro de 1924, na loja Liberdade e Justiça. Chegou ao grau 4 em 1925 e depois, a partir daqui, já não há registros, de qualquer modo. É uma figura importante, como todos sabemos. Depois, menos conhecidos, é o José Pinto de Oliveira, ligado a Gaia, com o nome simbólico de Guilherme Tell. Também é muito curioso. Dois madeirenses, o João José Vicente Júnior, que, curiosamente, a sua ação vai ser nos Estados Unidos. Portanto, ele vai para Fairhaven, Massachusetts, e entra para uma loja portuguesa nos Estados Unidos. Havia duas lojas portuguesas ligadas ao Grande Oriente Lusitano Unido. Esta era a loja Consciência de Fairhaven, Massachusetts. E ele entra para a maçonaria em 1923 com o nome simbólico de Cavaleiro de Oliveira. Portanto, também aqui é significativo. Claro, não estou a perder tempo com notas biográficas, mas a salientar apenas aquilo que não é conhecido. Outro pastor, e aliás aparece mesmo no registro dele, pastor protestante, no Funchal, é Luís Pita. Pertenceu a uma loja, a loja Britannic, uma loja do Funchal, que tinha uma particularidade, tem um nome inglês. Não era só formada por ingleses, embora maioritariamente formada por ingleses, e praticava o rito de York. Era a única loja do Grande Oriente Lusitano Unido que praticava o rito de York. Também não conhecemos o nome simbólico dele. Um outro inglês, agora, vamos encontrá-lo em Cabo Verde. Em Cabo Verde existia uma loja que era maioritariamente formada por ingleses que trabalhavam no cabo submarino. A loja British Exiles.
Portanto, vejam bem, o nome da loja é em inglês, do rito de York também, e este Archibald William, pastor protestante, aparece assim no registro, 1909 entrou para esta loja, também não sabemos o nome simbólico. Eu fiz um exercício também a propósito dos nomes simbólicos, que era de ver se o nome Lutero aparecia como nome simbólico. E já agora também vi Calvino. E então, entre 1892 e 1929, aparecem 12 Calvinos e 39 Luteros. Portanto, o que mostra, de facto, estamos a falar já em 1910, anos 20, portanto, já bem dentro do século XX. Claro, não vos vou amassar, mas apenas referir que um dos que adotou o nome simbólico de Lutero foi Heliodoro Salgado. Heliodoro Salgado é um dos mais destacados propagandistas republicanos nos finais do século XIX, princípios do século XX. Ele morre em 1907. E o Heliodoro Salgado é, de facto, um propagandista republicano e socialista de grande dimensão. E o nome simbólico que adotou foi o nome simbólico de Lutero, naturalmente, por aquilo que de insubmisso ele representava, por aquilo de rebeldia ele significava. Só encontrei um caso em que um maçom de nome simbólico Lutero coincidia com uma destacada figura também protestante, que é o Pedro Castro da Silveira. Pedro Castro da Silveira, que era engenheiro, foi um dos homens do túnel do Rossio e casou com uma filha do George Robinson. Todos aqueles que estudam estes temas sabem que o George Robinson foi muito importante para o primeiro, o pai, o George Robinson, depois há o George Willows, o filho, mas o pai foi muito importante no Alto Alentejo, em Porto Alegre, onde ele se fixou como industrial de cortiça, e na difusão do protestantismo naquela região. De uma forma notável, onde ele fundou e animou uma comunidade de centenas de fiéis, centenas, comprou um teatro que ainda existe hoje, é uma igreja evangélica hoje ainda, que ele comprou e que adaptou templo, com grande popularidade entre os trabalhadores, entre os seus operários, não por ser o patrão, mas por praticar um humanismo cristão, seguro, uma creche. Era de facto um homem que não era um cristão em palavras, era um cristão nos atos. Isso era reconhecido pelos trabalhadores, nomeadamente alguns dos ministros evangélicos mais importantes eram operários. O Joaquim Marques Lemos, que era serralheiro da fábrica Robinson, é uma das figuras mais destacadas da Igreja Evangélica nesta altura. Ora, o Pedro Castro da Silveira, que era engenheiro e que casou com uma filha, Mary Robinson, filha do George Robinson, é simultaneamente um destacado republicano, antes de 1910, é um destacado republicano, dirigente republicano local, foi governador civil substituto depois do 5 de outubro, fez parte da loja Miguel Bombarda, de Porto Alegre, na qual foi iniciado em 1911, com o nome simbólico de Lutero. Foi durante mais de 50 anos o grande dinamizador da Igreja Evangélica de Porto Alegre, da qual foi presbítero, mas foi também dirigente da União Cristã da Mocidade, da Aliança e da Juventude Evangélica Portuguesa, do Triângulo Vermelho. Portanto, é um homem com uma ação muito grande, mesmo muito grande. Portanto, é o único caso em que encontrei uma coincidência entre o nome simbólico e a militância, digamos assim, evangélica, se me permitem usar essa designação. Isto é o princípio, porque há que aprofundar a investigação. Agora, não há dúvida nenhuma que há algumas figuras que todos conhecem, meia dúzia de figuras que são fundamentais, a começar no Pope e noutros, foram destacados elementos da maçonaria, alguns até ocupando cargos bastante elevados. E era isto que eu tinha para vos dizer, estas informações que não são, de facto, que não eram conhecidas, não é?
E penso que é um caminho, aliás, que há pessoas que estão até presentes aqui, que estão a empreender esse tipo de estudos. Há que ver depois a nível local, nas comunidades locais. Estamos aqui a falar de figuras que foram relevantes, mas vamos ver outro tipo de figuras menos destacadas. E vamos encontrar nas várias comunidades por esse país fora, na Madeira, em Vila Nova de Gaia, em Porto Alegre, em Lisboa, no Porto. Mas é um estudo a fazer. E isto é apenas o princípio e uma proposta de trabalho. Muito obrigado.